Ele não é o Cristo, ele não é o que pensamos, ele não é o poderoso, ainda que pareça. Não confunda ninguém com Cristo. Nesse vídeo, vamos entender quem tem autoridade para ser o Messias. O povo está inquieto. É assim mesmo. Depois de um bom sermão, depois do confronto e da resposta da população ao sermão ouvido no deserto da Judéia, sermão pregado por João Batista, registrado em Lucas 3, onde João Batista utilizou-se do profeta Isaías para falar de um novo caminho, de montes que serão nivelados, de vales que serão aterrados, onde todo mundo verá a salvação do Senhor. Agora tem uma grande expectativa. Porque João Batista fala com tamanha autoridade. João Batista é tão pertinente na sua fala, ele é tão aguçadamente preciso na crise e na necessidade daquelas pessoas, que eles agora olham para João Batista e não têm medo de afirmar: olha, talvez ele seja o Messias. Olha, talvez ele seja a pessoa que esperamos para resolver os nossos problemas. Olha, é bem possível que esse seja o prometido das nações que nós estamos esperando há tanto tempo. Você sabe que, imagine, pessoas que estão desiludidas, que saem do deserto, que saem da cidade de Jerusalém e vão para o deserto da Judéia, pessoas que estão caminhando a viagem longa de Jerusalém até o deserto, sol quente na cabeça, o pessoal já completamente tonto. Eles olham para João Batista como uma miragem de esperança e quando olham para João e veem a sua figura, imaginam e visualizam o Messias. É por isso que Lucas, no capítulo 3, no verso 15, ele registra assim: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Não tenho dúvida que o verso 15 de Lucas 3 fala muito a nossa realidade contemporânea e a nossa sociedade. Naquele tempo, as pessoas estavam numa tremenda expectativa. E você sabe por que a expectativa é alta? Porque a crise é enorme. Eles estão completamente desestruturados, entregues quase que à própria sorte. A estrutura religiosa, o sacerdócio, a estrutura do templo, da religião, está completamente corrompida. A sociedade judaica, ela está toda fracionada e dividida em grupos: fariseus, saduceus, herodianos, essênios. Nós temos um sem número de grupos que andam naquela região, causando uma turbulência enorme. Nós tínhamos, por exemplo, um grupo chamado de sicários, era uma espécie de terrorista na época. Eles usavam um canivete para fazer atentado terrorista no meio da cidade de Jerusalém. De repente, um sicário passa por uma autoridade, enfia-lhe a faca no peito, enfia-lhe a faca no abdômen e o desespero causa instalado na cidade de Jerusalém. Sabe, a expectativa é grande porque a crise é gigante. E é inevitável olhar para o verso 15 de Lucas 3 e não ver a sociedade brasileira de hoje, uma sociedade que tem uma grande expectativa, porque nós vemos um mundo colapsado. Nós não aguentamos o preço do combustível, nós não aguentamos o preço dos alimentos, nós não aguentamos o preço da conta de luz, temos dificuldade com segurança pública, a religião está corrompida, nós temos uma religião cristã que não transforma efetivamente a vida das pessoas. Basta ver o número de evangélicos e a corrupção aumentando, a violência urbana aumentando. Portanto, estamos colapsados, sem esperança nas estruturas políticas, religiosas, econômicas, sociais. Os nossos meninos estudam, mas nós temos insegurança quanto ao futuro acadêmico dos nossos meninos. É grande a expectativa, porque a crise é muito grande, ela está instalada no nosso país. E veja, posso falar tanto da Palestina do século I como do Brasil do século XXI. A realidade é a mesma. Eles estavam em grande expectativa, esperando uma solução. Mas deixa eu lhe avisar uma coisa.
A solução para a gente não virá de um modelo econômico novo. Não adianta inventar um dinheiro novo, igualar ao dólar de novo, isso não será a solução. A nossa solução não virá de um programa de segurança público eficiente, ainda que isso seja extremadamente necessário e nós desejamos que as nossas autoridades consigam isso. Como seria bom voltar o tempo onde andávamos sem medo do assalto, do homem mau, de um homem armado, da violência urbana, mas essa não será a nossa solução. A nossa solução não virá dos políticos. Nós já tentamos muitas vezes e tentamos a cada 2 anos mudar políticos para trazer esperança. A expectativa é muito alta, ela é muito grande, a crise é muito grande. Deixa eu lhe falar uma coisa, a nossa solução não virá daí. Há um texto na Bíblia, no Salmo 121, onde o salmista, no meio da crise, ele diz o seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista sabe que o socorro dele vem de Deus. Mas olhando para Lucas 3,15, João Batista aparece para aquelas pessoas como uma solução. E é exatamente por isso que elas perguntam: será que ele não é o Cristo? Será que ele não serve? Será que nós não conseguimos colocar ele nesse lugar? Olha, se for uma votação, eu voto nele, hein? João Batista é um bom Messias, ele leu um bom texto, ele leu o texto do profeta Isaías, ele fez um bom sermão, ele pregou um sermão que falou ao meu coração. Olha, eu voto em João para Messias. Olha, João é perfeito para ser o Messias, fez a aplicação correta do texto, ele olhou para o povo e disse: olha, quem tem 2 túnicas, dê uma, quem não tem, quem tem comida, faça o mesmo. Ele disse aos publicanos: não cobrem nada além do estipulado. João Batista é tão preciso que os soldados vêm a ele e diz: não façam extorsão, não acusem falsamente, contentem-se com o seu salário. Talvez algumas pessoas já dizendo e fazendo um motim para dizer assim: olha, nós queremos João para Messias. Você sabe o que acontece? Nem o João Batista resolve o problema. Então, repito, nem a economia, nem a estrutura social, nem a estrutura política, nem a religião, nem o João Batista trarão a paz que precisamos. Curiosamente, as pessoas estão dizendo que João Batista poderia ser o Messias e ele diz: não, eu não sou o Messias. Veja o verso 16 de Lucas 3, João diz: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Não sou eu. É preciso alguém maior do que eu. É preciso alguém mais poderoso do que eu. Não, a glória não é minha, disse João Batista. Não, o poder não é meu, disse João. A autoridade não está comigo. João tinha consciência disso. Ele diz: é alguém que eu não sou digno de, como um escravo, desatar as sandálias dos seus pés. Eu não sou digno. Eu não sou o Messias. Você sabe que, ao longo da história da humanidade, muitas pessoas se colocaram como a solução do problema de uma nação e de um povo. A história do Brasil, ela é cheia desses personagens. Personagens que ascenderam ao poder, alguns personagens quase folclóricos, personagens religiosos. A história do Brasil está recheada deles. Quanta gente olhou para Getúlio Vargas como a solução do nosso país. Getúlio Vargas foi um dos grandes líderes da nossa nação e, quando morreu, o Brasil chorou intensamente a sua morte, porque via nele qualidades de um brasileiro que poderia solucionar o problema da nação. Na história do Brasil religiosa, o que não falar, por exemplo, de Antônio Conselheiro, na conspiração de Canudos contra a República, monarquista que era. Antônio Conselheiro chamava a República de um cão que tiraria o poder de Deus de sobre o Brasil. Olhamos para tantos outros brasileiros e na história da humanidade também existem esses personagens. Olhamos para a história da humanidade e vemos Alexandre o Grande, personagem que espalha o helenismo pelo mundo antigo para trazer iluminação às pessoas do seu tempo. Quantos líderes na história da humanidade mais recente, para falar, por exemplo, de Napoleão Bonaparte, na França, para falar
triste história de Adolf Hitler na Alemanha, tentando tirar o seu povo de uma situação vexatória no pós-Primeira Guerra Mundial, depois do Tratado de Versalhes, onde a Alemanha viveu em miséria profunda, o seu povo sofrendo para comprar o pão de cada dia, e esses ambientes de crise, de grande expectativa, eles geram figuras messiânicas, figuras onde as pessoas creem que ali estará a solução do seu problema. João Batista é mais um desses, hein? Onde as pessoas olham e imaginam, a nossa solução está nele. João diz, não está comigo. Vem um mais poderoso do que eu. E João Batista dá as credenciais. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu os batizo com água, mas virá um mais poderoso do que eu. Ele derramará sobre vós o Espírito Santo. E o fogo do julgamento virá também dele. Então perceba que João Batista diz que ele não é o Cristo e que Cristo viria, ele não é o Messias. O Messias, o Cristo, viria para derramar o Espírito ou para determinar o julgamento. João Batista diz mais no verso 17, ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira. Quando João fala de eira, é o terreiro antigo, é o terreno. Ele vai juntar o trigo no celeiro e a palha queimar com fogo. Veja que a figura de linguagem de João agora sai do deserto e vem para a eira de uma colheita. Pense em alguém que tem uma fazenda de trigo, uma plantação de trigo, ele coloca o trigo no terreiro, na sua eira, e ele precisa separar com a pá. A palha para um lado, trigo para o outro. Você entende? A palha à direita e o trigo do outro lado, à esquerda. João Batista então aponta esse cenário. Quem ouve João imagina a cena e João diz, ele virá, com a pá vai separar, o trigo ele levará para o celeiro, a palha ele queimará no fogo. O Messias tem essa autoridade, o Messias tem essa competência, o Cristo tem essa condição. João Batista deixa claro que não é ele o Messias, não é ele que tem as competências, não é ele que tem a autoridade. Ele diz, aquele que virá depois de mim, ele tem poder para dizer quem é trigo e quem é palha. Portanto, preste atenção, não somos nós que temos a autoridade para dizer quem é trigo ou quem é palha. E o Senhor Jesus recolherá o trigo no seu celeiro. Eu gosto muito de aproveitar as possibilidades que tem no texto bíblico para uma leitura alegórica. Então, acompanhe comigo numa alegoria de Lucas 3,17. O celeiro de Jesus é o céu, para onde ele levará o trigo. A palha queimará no fogo. É ele que tem autoridade. É ele que é o Messias. É ele que transforma a nossa realidade. Portanto, saiba de uma coisa, a nossa salvação não está na estrutura social, política, econômica, religiosa. O Messias não é nenhum dos homens que viveram nesta terra com pecado. O Messias é Jesus. Ele tem autoridade. Ele é o poderoso. E quando a população está com extremada expectativa, perguntando, será João o Messias? Será João o Cristo? Ele diz, não. Eu não sou o Cristo. Ele virá e é mais poderoso do que eu. Por isso, João aponta glória, poder apenas para Jesus. Ser batizado é mudança de vida numa ética ajustada ao Evangelho, crendo que Jesus é o Senhor da vida.